Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus, sentimento de temor e gratidão a Deus pela oportunidade que foi me concedida de estar aqui. Já há um tempo que o presbítero Marcos havia me feito o convite e eu sempre vinha me esquivando, mas aprove Deus na noite de hoje nos trazer uma palavra, nos reunir neste lugar para meditarmos em sua palavra. Estar aqui é estar diante do Cordeiro, é estar diante da noiva de Cristo, que é a igreja. E é bem verdade que a responsabilidade pesa aos ombros, mas eu tenho consciência que a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada com dois gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Palavra essa que por si só se explica, por si só ela se completa. É uma fonte inesgotável. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque essa palavra é fiel e verdadeira. Aproveitando que você está em pé, peço que me acompanhe na leitura desse livro como um corpo organizado, no livro de Neemias, capítulo de número 6. E o versículo de número 3, apenas a parte B. Livro de Neemias, capítulo de número 6, e o versículo 3, apenas a parte B. Aos irmãos que encontraram, pode se manifestar com um amém. Amém. Diz assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Em algumas outras traduções diz: estou executando uma grande obra, de modo que não poderei parar. Por favor, tome o seu assento, glorificando a Deus. Eu sinto Jesus na casa, Ele está entre nós. A Bíblia vai relatar a história de alguém que foi usado por Deus como um instrumento, uma forma extraordinária para mudar o rumo e a trajetória de uma nação inteira. Era um moço, um jovem rapaz muito simples, chamado Neemias. E Neemias, ele era estrangeiro e ele estava na cidade de Suzã, que era uma grande fortaleza na época. E ele estava sob o domínio do rei da Pérsia, chamado Artaxerxes, um nome meio complicado de se pronunciar. E ele estava ali a serviço do rei. E a Bíblia vai dizer que dentro daquele palácio, Neemias, ele executava a função de copeiro. Ele era responsável por selecionar os melhores vinhos, as melhores bebidas. Ele tinha a responsabilidade de garantir a qualidade e a segurança dos alimentos reais. Ele certificava que aquela comida não estava contaminada, ou seja, envenenada, para que então o rei pudesse se alimentar de forma tranquila e segura. Essa era a função que ele exercia ali. E um determinado dia, um de seus irmãos, chamado Hanani, e alguns de Judá vieram ter com Neemias, vieram visitar Neemias nessa fortaleza. E então nesse reencontro, Neemias procura se informar a respeito de Jerusalém, que era a capital de Judá. E ele quer receber notícias do povo. Então lhe deram a seguinte notícia: a cidade sofreu alguns confrontos de guerra. Os inimigos entraram e devastaram o território.
Os muros da cidade foram destruídos, estavam fendidos, ou seja, semi-derrubados. As portas da cidade foram destruídas, consumidas a fogo. Muitos morreram, muitos foram levados a cativos para serem escravizados. E aqueles que não morreram, os que sobreviveram, aqueles que conseguiram escapar do fio da espada, estão lá na província, vivendo em grande miséria, pobreza e desprezo. Quando Neemias recebe essa notícia, ele se entristece, o seu coração fica angustiado, ao ponto de Neemias assentar-se e chorar e lamentar-se por aquilo que ele tinha ouvido a respeito de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que depois disso ele se retira e por alguns dias ele começa a orar, ele começa a jejuar. Neemias, ele foi falar com Deus a respeito de Jerusalém, foi buscar em Deus auxílio pela causa do povo judeu, pela causa de Jerusalém. É bem verdade que nós estamos em um século 21, onde os dias estão difíceis, e a tendência é cada vez ir de mal a pior. É só ligar os meios de comunicação, a todo momento nós somos bombardeados por más notícias. Mas o que Deus quer falar comigo e com você através da palavra é que, independente de qual seja a má notícia que assopre os seus ouvidos, não saia correndo, não saia desesperado, não saia desequilibrado, tenha equilíbrio, busque em Deus resposta, porque Ele te dá estrutura para que você possa suportar os momentos de angústia. Ele te dá sabedoria para que você possa lidar com a situação e com as adversidades, sejam elas qual for. O mundo aí fora, eles sim saem em desespero porque não tem a quem recorrer, mas nós, a igreja do Senhor, nós servimos um Deus vivo e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos diante de uma história de alguém, mesmo estando distante, sendo um estrangeiro, estando distante da sua terra de origem, não perdeu a essência, não perdeu o contato. O lugar não define caráter. Neemias ainda mantinha vivo em seu coração a sua fé, e ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que Deus tinha poder para mudar a situação daquele povo. E eu acho interessante essa história, porque Neemias ele não saiu correndo pelos corredores do palácio, desesperado, sem equilíbrio. Ele foi buscar em Deus estratégia, ele foi buscar em Deus recursos, para que ele pudesse fazer algo que pudesse beneficiar Jerusalém e o povo de Judá. Entende-se que Neemias, embora ele exercia uma função muito simples, porém de extrema confiança, ele tinha um certo conforto dentro do palácio. Mas ele abriu mão, porque ele queria fazer algo que pudesse abençoar a vida de outras pessoas. Mesmo porque aquela cidade foi a cidade onde os seus pais foram sepultados. Então, um certo momento, Neemias estava diante do rei, estando a rainha ao seu lado, assentado no trono, e o rei percebe, o rei nota
que Neemias não estava doente, mas estava com o seu semblante abatido. E naquela época, se apresentar diante do rei dessa forma, ou se vestir de luto, ou se apresentar com tristeza, você corria o risco de morte. Então o rei perguntou para Neemias, e Neemias temeu. E quando eu estava durante o dia meditando nessa palavra, trabalhando e meditando, e o Senhor ministrando no meu coração, e Ele dizia para mim: diz à minha igreja, que eu crio situações, eu preparo momentos para gerar grandes milagres. O que é impossível para mim, o que é impossível para você, não é impossível para Deus. Deus trabalha nas impossibilidades. Deus, Ele trabalha de uma forma organizada no improvável. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual é o momento em que você está vivendo, mas eu sei que alguém pode te ajudar. Eu sei que alguém pode ir te socorrer. E Ele está aqui entre nós. Eu sinto a presença dEle. Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Neemias agora começa a dialogar com o rei. Começa a conversar com o rei. E a todo momento, eu acredito que Deus dava estratégia e direção para Neemias. Afinal de contas, foi Deus quem preparou aquele momento, aquela circunstância, para que eles pudessem ter esse diálogo. Então Neemias pede permissão para que ele possa ir até Jerusalém e edificar os muros. E se parecer bem aos olhos do rei, que o rei possa me enviar. O interessante é que quando Deus levanta alguém, Ele dá estrutura, Ele dá estratégia, Ele providencia recursos necessários para que a pessoa possa desenvolver o trabalho, a obra. Quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém para fazer algo, Ele capacita, Ele garante vitória. Então Neemias pede cartas, que o rei emitisse cartas para que ele entregasse aos governadores, para que os governadores lhe dessem passagem nas fronteiras. Neemias pede outra carta para entregar a Asaf, que era o guarda responsável pelo jardim real, pela floresta, para que ele pudesse liberar madeiras para reconstruir os templos, os muros e as casas. E o rei também libera alguns chefes de exércitos para acompanhar Neemias nessa tarefa, nessa jornada. Olha só, alguém que estava executando uma tarefa simples, agora está diante de uma comitiva, agora está liderando uma caravana sentido a Jerusalém. É só Deus que faz isso. É só Deus que pode criar situações como essa. A palavra diz que é Ele que levanta e é Ele quem abate. É Ele quem dá a vida e é Ele quem tira a vida. Ele está no controle de todas as coisas. Neemias tinha pressa porque ele sabia que a necessidade do povo era de imediata. O povo estava sofrendo. Quando Neemias chega próximo de Jerusalém, começa a avistar a cidade, ele vê uma cidade destruída, uma cidade indefesa, porque os seus muros estavam danificados à sua volta, e era o que trazia proteção à cidade.
Mas quando Neemias chega dentro da cidade, a provisão de Deus chega junto com ele. Embora Neemias se deparou com algumas dificuldades, com alguns problemas, porque haviam resistência, haviam conflitos internos e externos, mas Neemias não se intimidou, não se desanimou diante das dificuldades que estavam à sua frente, porque afinal de contas ele sabia que ele estava ali, porque a boa mão de Deus era com ele. Aleluia, aleluia. Então a primeira coisa que Neemias fez foi reunir o povo, suprir as necessidades físicas do povo, porque ele encontrou um povo desorientado, um povo desorganizado. E a primeira coisa que ele fez, a primeira obra que ele fez em Jerusalém foi reconstruir os muros, para dar novamente proteção à cidade e aos seus moradores. Quando Neemias começou esse movimento dentro da cidade, Tobias e Sambalate, que eram inimigos do povo de Deus, souberam que eles estavam lá executando essa obra. Então a Bíblia diz que eles se enfureceram, que eles se irritaram ao ponto de querer humilhar, de querer trazer insultos, intimidar Neemias e o povo de Deus. Mas todas as vezes que Tobias e Sambalate tentavam trazer com palavras e insultos e em humilhação para causar temor no povo, Neemias sempre tinha uma palavra pronta de fé e de esperança para o povo. Neemias sempre tinha uma palavra que pudesse animar as pessoas a continuar a reconstruir os muros. Quando Deus escolhe, é o natural da situação se levantar pessoas para te criticar, pessoas que se tornam oposição àquilo que Deus te designou, porque nem todo mundo está no mesmo propósito, nem todo mundo tem a mesma visão. A Bíblia diz que os que são da carne não compreendem as coisas do Espírito, mas nós que entendemos, sabemos que foi Deus quem chamou, sabemos que foi Deus quem levantou. E conforme a obra vai dando continuidade, Deus vai confirmando no meio do processo quem é Ele que estabeleceu essa obra, que essa obra não veio do homem, mas veio do Senhor dos Exércitos. Enquanto Neemias estava motivando o povo, Tobias e Sambalate usavam de estratégias para atrasar a obra, para que a obra não desse seguimento. Então, Neemias não deixava de orar. E eu acho tão lindo essa história, porque Deus é tão perfeito, e nesse período não houve profetas que trouxessem profecias conforme a intimidade que Neemias tinha com Deus. A presença de Deus, o Espírito de Deus ministrava sobre o espírito de Neemias e lhe mostrava o que ele tinha que fazer. Pensa comigo, alguém que não tinha formação acadêmica, não era engenheiro para estar envolvido em uma grande obra. Neemias não tinha influência política, ele não tinha aliados na corte, ele não era popular, mas ele tinha intimidade, ele tinha recursos que vinha do céu
para a sua vida. Então, todas as vezes que Tobias e Sambalate tentavam trazer conflitos e intimidar o povo, para que o povo se desanimasse, Deus dava estrutura para Neemias dar direção ao povo, juntar o povo em grupos. E eu estava lendo a história, e em algum determinado tempo, algumas pessoas trabalhavam durante o dia, outras vigiavam durante a noite, algumas estavam com uma mão com a ferramenta e a outra com a espada, e o povo estava trabalhando, e a obra do Senhor estava progredindo, porque era o Senhor que estava à frente dessa obra. Não importa que se levantem contra a obra do Senhor, deixam se levantar, deixam que fale. A obra não é nossa, a obra é dele. E a palavra diz que ele é fiel para terminar a boa obra que ele começou. Você acha que Deus vai começar e deixar de terminar? Você acha que Deus vai te escolher e te chamar e te abandonar no meio do processo? Ele até permite algumas lágrimas, Ele até permite algumas dores, Ele até permite que a gente passe por um momento de aflição, mas o final é só vitória. O final é só alegria. Alavaçuia. Aleluia. Talvez alguém está aqui entre nós pensando em desanimar por causa da situação. Deus tem uma palavra para o seu coração: não desanime, não pare, não retroceda. O mesmo Deus que te levantou, Ele é fiel para permanecer na sua vida até o final. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele está na casa, eu sinto Jesus entre nós. Você pode levantar uma das suas mãos. Ele está na casa, Ele tem renovo, Ele tem auxílio, Ele tem providência. Não pense você que Deus está parado, Ele está agindo, Ele está em movimento. Em certo momento podemos não ver, mas Deus está trabalhando. O fato às vezes de Deus estar em silêncio não quer dizer que Deus se esqueceu, não quer dizer que Ele não está trabalhando, Ele está trabalhando. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Eu aprendi que enquanto nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus está trabalhando pela nossa causa. Você pode estar aqui adorando, a sua casa pode estar em estado de ruína, mas o Senhor está entrando lá com providência. O Senhor está agindo lá com providência. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está cuidando. O Senhor está dando livramento. O inimigo não vai entrar, o inimigo não vai roubar, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Eu me lembro que quando eu comprei a minha casa, em um bairro novo, em construção, estava tendo uma onda de assalto um pouquinho grande, porque não tinha muito movimento. Mas quando nós compramos, eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, coloca um anjo com espada desembainhada, em posição de guerra, na porta principal da minha casa. Que nenhum ladrão, nenhum salteador venha entrar e venha minar aquilo que o Senhor nos deu.
A direita foi roubada, a esquerda foi roubada, mas a minha casa o Senhor guardou. A minha casa o Senhor trouxe livramento. Porque eu sou melhor? Não. Porque a minha confiança não estava na força do meu braço. A minha confiança estava no Senhor. Aleluia. E Deus está dizendo através da sua palavra: não desanime. Não demonstre fraqueza no dia da angústia, porque senão a sua fé será pequena. A sua força será pequena. Mas confie em Deus. Mesmo que as situações estejam desfavoráveis, mesmo que as coisas estejam indo sentido ao contrário daquilo que você gostaria que estivesse indo, mas acredita que Deus está no controle de toda a situação. Para encerrarmos, o objetivo maior de Neemias, Deus levantou ele para trazer aliança ao povo. Não era só restaurar a situação física daquela comunidade, mas era para restaurar a vida espiritual da nação. Então Neemias também reconstruiu os templos, reorganizou a cidade, trazendo civilização para aquela cidade, nomeando novamente alguns cidadãos e trazendo novamente a organização para dentro daquele lugar. Deus, quando faz algo, Ele faz por completo, porque Ele é fiel, Ele é perfeito. Como já disse, Deus trabalha nas impossibilidades, Deus trabalha no improvável. Aquilo que é impossível aos nossos olhos não é impossível para Deus. O interessante é que quando Tobias e Sanbalate enviam algumas vezes um mensageiro para entregar uma carta para Neemias, encontrar com ele no vale de Onom, Neemias sabia que eles queriam atrasar a obra, mesmo porque Neemias tinha um prazo para executar essa obra. O rei lhe determinou apoio, lhe deu apoio, mas também lhe determinou um prazo de saída e um prazo de retorno. E Deus está falando para nós que tudo que começamos também temos que ter um prazo para terminar. Senão vai ficar a vida inteira nesse mesmo propósito, nessa mesma situação. Deus quer que nós concluímos a boa obra. Eu peço que você se coloque sobre os seus pés. Fique de pé, por gentileza. E posso, pastor, convidar os irmãos à frente? Sim. Eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse próximo do altar, para o pastor e os obreiros orar pela sua vida. Você que quer, você que pode, se aproxime do altar. Tudo que é posto diante do altar, nada é esquecido. E no seu tempo certo o Senhor age. E enquanto você está a caminho, eu quero ministrar uma canção nesta noite. E o Senhor vai continuar falando. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Eis aí a tua igreja. Eis aí o teu povo, Senhor. Sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos
vontade é sua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Alavassúria, Ele está na casa e Ele está agindo. Eleve a soa, o me fale. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é sua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Só Deus pode te ajudar, só Deus pode te levantar, porque Ele tem um plano. Alava a súria, Ele me cai, choa, leva a súria. Não te conheço, moça, mas o Deus a quem eu prego te conhece, e Ele sonda a tua mente e esquadrinha o teu coração, e foi Ele quem te trouxe nesse lugar para falar contigo. Alai, choa, eleva a súria. Não temas, não te espante, eu te escolhi. Tu és minha, a menina dos meus olhos. Sou eu contigo, diz o Senhor. E vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu. Oh. Só Deus pode te ajudar, só Deus pode te levantar, porque Ele tem um plano contigo. Ninguém